Bom dia, meus irmãos. Vamos celebrar o nosso Deus hoje e fazemos isso como igreja, como povo de Deus, unidos pelo sangue de Jesus. Pare agora. Você que pode, junte a sua família, celebre o nome do nosso Deus. Você que está aí no trabalho, continue o seu trabalho, mas se estiver nos ouvindo, preste atenção em tudo que vai ser dito, falado, cantado aqui. Escute, esteja atento aos ensinos do Senhor, porque Ele tem muito para nós neste dia. O Salmo 24, versículos 9 e 10, nos conclama a adorarmos o Rei da Glória. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o motivo da nossa celebração. E você que está conosco agora, interaja conosco. Entre em contato. Aqui temos uma barrinha nesse vídeo com os dados da igreja, com o WhatsApp. Abra o seu coração. Você precisa de oração? Compartilhe conosco. Tem uma equipe que está pronta para interagir com você neste momento. Vamos fazer deste culto um culto interativo, onde nós vamos contribuir uns com os outros. Participe no chat ao vivo, dê um alô para nós e assim vamos matar a saudade. Vamos celebrar o nosso Deus, porque Ele é o motivo da nossa adoração. Celebremos ao Senhor. Senhor, és o motivo aqui de virmos hoje entregues a Ti, a única razão
desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do
Neste momento, nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Isso é uma bênção para nós, porque é o Senhor que guia as nossas vidas. E mesmo quando passamos por momentos de tribulações e de dificuldades, como muitos dos nossos irmãos estão vivendo, nós não podemos nunca perder a noção e a confiança de que o Senhor nos sustenta em todos os momentos. Segundo aos Coríntios 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O Senhor nos conduz em triunfo, mesmo em meio a provações. E por isso, nessa confiança, eu convido você agora a consagrar os seus dízimos e ofertas. Temos aqui, neste vídeo, a descrição das formas que você pode fazer isso. Sincronizando o seu celular com o QR Code ou fazendo um depósito, uma transferência para as contas da nossa igreja. Que esse momento de consagração seja um momento de fé na sua vida e um momento de alegria. Não divida-o com dúvidas, com incertezas. Ore, consagre ao Senhor o seu dízimo e faça isso com alegria no seu coração. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Desceu
Muito obrigado, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito, pela salvação que temos em Ti, pela comunhão que temos contigo e pela comunhão que o Senhor propicia a cada um de nós, livrando-nos e salvando-nos no Senhor, redimindo-nos pelo sangue do Teu Filho. Muito obrigado pela comunhão que temos como igreja. Muito obrigado, Senhor, porque podemos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, que a Tua glória se manifeste em todos os nossos empreendimentos, aquilo que fazemos para proclamar o Teu reino, que sejamos bem-aventurados no Senhor. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, sustenta-nos. Ó Pai, abre uma porta de emprego para aqueles que precisam. Dá sabedoria também, Senhor, para aqueles que precisam, para gerir bem a sua casa. Ó Pai, precisamos das condições milagrosas do Senhor. Alguns irmãos, Senhor, estão vivendo um dia após outro, preocupados com contas a pagar, com compromissos a cumprir. Ó Pai, abençoa-os, faça-os prósperos nos seus planos, nas suas empresas, nos seus negócios, para que eles possam assim glorificar o Teu nome. Pai eterno, santifica-nos no Senhor, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Queremos, ó Pai, vivermos para a glória do Senhor e para multiplicarmos discípulos do Senhor. Abençoa a nossa igreja. Dá-nos, Senhor, da Tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, tudo bom? Nós estamos com saudade de vocês e queremos dizer a todos que sempre oramos pela igreja, por todos os irmãos, e agora com esta pandemia, nós intensificamos as nossas orações. Que Deus abençoe cada um de vocês e que, se Deus permitir, em breve estaremos juntos. Gostaríamos de deixar um versículo da Palavra de Deus que o Senhor sempre nos traz à memória. Fica em Filipenses 4:19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Que todos nós descansemos nas promessas do Senhor, sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais e materiais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus abençoe. Até lá. Eu imagino que você deva ter um personagem bíblico de sua preferência. Algum daqueles personagens que você gosta de ouvir a história, você gosta de ler os trechos bíblicos relacionados a ele. Acho que já comentei que lá em casa a Nívia gosta demais do profeta Elias e de vez em quando eu a pego falando sobre Elias, ela tem uma apreciação por esse personagem. Eu durante muito tempo fui muito ligado ao apóstolo Paulo, gostava muito do perfil de Paulo, do jeito de Paulo, mas também sempre tive um carinho especial por Pedro. E a mensagem de hoje é o contar a história de Pedro para você e, através dessa narrativa, extrair algumas lições especiais da palavra do nosso Deus. Na verdade, eu quero olhar para Pedro pelo viés da transformação que Jesus Cristo fez naquela vida.
quero que você, juntamente comigo, perceba como Jesus foi moldando Pedro e fazendo dele um servo todo especial para o cumprimento da vontade do Senhor através daquela vida. Para te ajudar a entender essa história e até mesmo para te desafiar a ler a palavra de Deus e a entender todo o processo de transformação que Pedro teve através de um encontro com Jesus, eu coloquei aí na descrição do vídeo que você está assistindo uma série de versos bíblicos. A história de Pedro é narrada no Novo Testamento a partir de muitos textos. E para que você confira cada um deles, então vá na descrição desse vídeo, anote ou então vá procurando na sua Bíblia e assim você terá acesso a todos os versos que eu usarei nessa mensagem, nesse estudo, e dessa forma você não vai se perder em meio a tantas citações que eu farei no decorrer dessa mensagem. O tema que quero usar para a narrativa da história de Pedro é o seguinte: eu quero ser uma nova versão de mim mesmo. Eu creio que foi isso que aconteceu com Pedro. E é isso que pode acontecer com você e comigo também. Nós podemos ser uma nova versão de nós mesmos. E o meu desejo é que ao final dessa mensagem, você se sinta desafiado a ser uma nova versão de você mesmo, a ser uma pessoa melhor, a ser mais parecido com Jesus, a ter uma vida com a marca de Jesus Cristo. Pedro era natural de uma cidade chamada Betsaida, uma pequena cidade que, na verdade, estava mais para uma aldeia do que para uma cidade. Betsaida era uma aldeia de pescadores, um local que ficava ali na região costeira do Mar da Galileia. Betsaida tem uma ligação muito grande com a cidade de Cafarnaum. E é bem interessante que Pedro, mesmo sendo de Betsaida e possivelmente trabalhando naquela região, tinha também moradia na cidade de Cafarnaum. É lá que Jesus e Pedro se encontram algumas vezes. Algumas pessoas, alguns estudiosos, chegam a sugerir que Pedro trabalhava durante alguns dias pescando em Betsaida e o restante do tempo ficava em Cafarnaum. Nós não temos certeza disso, mas sabemos da origem de Pedro. Um pescador nascido em aldeia de pescadores. Pedro era irmão de André. Aliás, foi através de André que Pedro foi introduzido à presença do Senhor Jesus. Ele era casado, tanto que Jesus Cristo curou a sua sogra. E segundo o apóstolo Paulo, quando fala aos irmãos de Corinto, nos parece que de vez em quando a esposa de Pedro o acompanhava nas suas viagens missionárias e nas visitas que Pedro fez às igrejas após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Pedro não tinha muita educação, muita cultura.
ele falava aramaico, possivelmente escrevia também em aramaico. Sabia um pouco de grego, porque o grego era usado nas transações comerciais. E Pedro, como pescador, precisava vender o produto da pesca. Então, é bem possível que Pedro soubesse também falar um pouquinho, pelo menos, do grego. Seu nome é muito interessante no sentido original da palavra. Sempre você ouviu que Pedro significa pedra. Mas antes de ser chamado Pedro, possivelmente ele era chamado de Simeão, porque esse é o nome hebraico. Nome que foi levado para a língua grega e se transformou em Simão. E segundo as Escrituras, Simão Pedro era o nome desse discípulo de Jesus. A origem do nome Pedro, portanto, está muito mais para uma ligação com as famílias de Israel do que necessariamente com a imagem da pedra. Mas ser chamado de Pedro tem a ver também com o temperamento daquele homem. Um homem que nas narrativas sempre aparece falando muito, desafiando o perigo, e até em função disso se deu mal algumas vezes, sendo puxado a orelha pelo Senhor Jesus Cristo. Há vários eventos bíblicos que mostram esse Pedro sendo um homem firme. Você talvez se lembre de ocasiões em que Pedro disse acompanhar Jesus até a morte. E se lembra também na noite em que Jesus Cristo foi preso. Pedro, no ímpeto, comete ali um ato impensado, mas que mostra o seu temperamento forte. Ele corta a orelha de um daqueles que foi ali prender Jesus, um funcionário do sumo sacerdote. Pedro era um homem impulsivo. Tão impulsivo que, se por um lado ele disse ir com Jesus até a morte, se preciso fosse, por outro lado, teve medo e negou Jesus 3 vezes. Alguns dizem que Pedro tinha o temperamento sanguíneo. É possível, mas o que quero destacar em Pedro, depois dessa pequena narrativa, é que aquele homem foi usado por Jesus de uma maneira toda especial. De pescador, de iletrado, de um homem sem grande cultura, ele se transformaria num dos apóstolos mais importantes para que o Evangelho de Jesus se esparramasse entre os judeus primeiramente e depois entre os gentios. Pedro é um exemplo bíblico dos mais poderosos para mostrar a você que Jesus Cristo transforma a vida daqueles que nele confiam. Quando Pedro começou sua carreira de pescador, e possivelmente ele fez isso ainda garoto, acompanhando seu pai, seus irmãos. Quando Pedro começou sua carreira,
ele não podia imaginar a mudança que Jesus Cristo faria em sua vida. E assim somos nós também. Nós não conseguimos imaginar o que Jesus pode fazer se entregarmos nossa vida a Ele, se confiarmos nele, se declararmos e vivenciarmos a nossa entrega total de vida ao Senhor. Vamos agora então extrair 3 lições da história de Pedro e vamos aplicá-las pelo viés de sermos transformados pelo Senhor Jesus. Primeiramente, quero ler Atos 4:19. É um texto muito conhecido que diz assim: Pedro e João responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. E agora completo a leitura no capítulo 10, versos 34 a 36. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Qual é a primeira lição que aprendemos nesses 2 versos? É a lição da nova versão emocional que Deus deu ao apóstolo Pedro. Perceba, querido, que aquele homem impulsivo, aquele homem que possivelmente era briguento, aquele homem que tomou muitas vezes a palavra e disse coisas impensadas, ele agora é capaz de dialogar com as autoridades, tanto romanas como judaicas. Ele não grita, ele não fica nervoso, ele não se exaspera. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi transformado. Jesus deu a Pedro uma nova versão emocional. Ele agora é capaz de discutir sem perder a cabeça. Mas ainda me chama a atenção nessa transformação emocional de Pedro, a coragem que ele demonstra quando diz: nós obedeceremos ao Senhor e não a vocês. Poucos meses, ou no máximo anos antes, Pedro havia negado o Senhor Jesus. Nós não temos uma dimensão exata do tempo em que o Espírito Santo é derramado e a história que Lucas conta no livro de Atos vai tomando ali forma. Mas pouco tempo se passou dentre a negação de Pedro e a coragem demonstrada por Pedro nesse capítulo 4 de Atos. É um outro Pedro. É um Pedro com um perfil emocional transformado pelo Senhor. Eu conheço muitas pessoas que dizem que Jesus é Senhor de suas vidas,
mas elas continuam com o mesmo perfil, continuam agindo da mesma forma, continuam dominadas por um emocional que as atrapalha no seu relacionamento com o Senhor e no seu relacionamento com as pessoas. Jesus pode fazer de você uma nova pessoa emocionalmente falando. Ele pode te dar coragem se você precisa. Ele pode te dar equilíbrio. Ele pode te fazer uma pessoa menos nervosa, irada, maldosa. Jesus pode transformar você como ele transformou Pedro. Mas, além de uma nova versão emocional, Pedro também recebeu uma nova versão na sua experiência de fé. Agora, quero ler para você Mateus 4, versos 18 a 20. É o início da história de Pedro como discípulo. O texto diz: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Nós não temos muitas informações sobre a fé de Pedro antes de encontrar com Jesus. Nós não temos também muitas informações sobre que tipo de experiência religiosa Pedro tinha. Esse trecho marca o momento quando Pedro passa a ter uma vida com Jesus e se transforma no discípulo mais ousado que o Senhor Jesus teve. Pedro sai de uma experiência e passa a ter outra. Mas o destaque é que as experiências desconhecidas de Pedro até então, com certeza não podiam nem chegar perto em intensidade a essa experiência que Pedro acabara de ter com Jesus. Veja que a experiência que Jesus deu a Pedro foi uma experiência tão intensa que Pedro vai mudar radicalmente não apenas o seu vocabulário, não apenas a sua agenda da semana, colocando um dia para ir ao templo, nada disso. Pedro vai mudar de vida. Ele vai passar a seguir a Jesus. A experiência que Pedro teve foi uma experiência radical. Pedro mudou depois que conheceu a Jesus. E isso, meus queridos irmãos, nos mostra que quando nos encontramos com Jesus e quando entregamos nossa vida a Jesus, nós temos uma nova versão da nossa experiência de vida, experiência de entrega, experiência religiosa, experiência de fé. Ora, Jesus veio ao mundo para dar a cada um de nós uma experiência radical com Ele. Infelizmente, algumas pessoas dizem ter entregue sua vida ao Senhor Jesus,
mas nunca demonstraram ter uma experiência transformadora com Jesus. Parece até que a experiência que tiveram com Jesus foi algo pequeno, superficial, e em alguns casos, parece até que não tiveram experiência alguma. Não foi o caso de Pedro. Pedro se encontra com Jesus e diz o texto que ele deixa a pesca e agora ele vai seguir o Senhor Jesus. Mas nessa experiência acontece algo tremendo com Pedro. Jesus diz que a partir daquele dia, Pedro seria um pescador não mais de peixes, mas um pescador de gente. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus usou esse vocabulário com o qual Pedro estava tão acostumado? E a minha conclusão é que tudo aquilo que Pedro aprendeu, as estratégias, o jeito de pescar, de alguma forma, seriam usados pelo Senhor Jesus para atrair pessoas. Pedro tinha uma bagagem de experiência. E agora essa experiência receberia a transformação de Jesus para que, com tudo que Pedro havia aprendido na vida, ele conseguisse praticar o discipulado, atrair pessoas para Jesus e intensificar, não mais uma carreira como pescador de peixe, mas sim uma carreira como pescador de gente. Jesus faz isso conosco. Nós temos cultura adquirida, nós temos conhecimento adquirido, nós temos experiências de vida. E Jesus Cristo, quando nos transforma, Ele pega tudo isso e Ele usa essas experiências, conhecimento, para que sejamos pescadores de gente. Para que, através do nosso conhecimento, cultura, experiência, nós usemos no reino dele, sendo discípulos dele. Só que para isso acontecer, é necessário ter uma experiência radical com Jesus. É necessário entregarmos a nossa vida a Jesus mesmo. É necessário que tudo que somos, tudo que fizemos, toda a experiência adquirida, todo conhecimento, toda a cultura, é necessário que tudo isso seja colocado diante de Jesus, porque Jesus quer dar uma nova versão à nossa experiência de vida, a nossa experiência como pessoas, como pais, como filhos, como cidadãos, como profissionais, como amigos, como vizinhos. Jesus nos dá uma nova vida, uma nova experiência. Mas Ele faz algo ainda maior em nós. Eu quero encerrar lendo a primeira frase da primeira epístola de Pedro, que diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Vou repetir. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse é o Pedro que teve sua vida emocional transformada por Jesus, teve a sua experiência de vida transformada por Jesus e agora se transformou em um apóstolo
do Senhor Jesus. Essa é a nova versão do chamado de Pedro. No passado, um discípulo, um seguidor de Jesus. Agora, um apóstolo, um enviado pelo Senhor Jesus. Jesus deu a Pedro uma nova versão do seu chamado. E esse chamado pode ser de várias formas, aplicado à nossa vida. Queridos, todos nós temos um chamado também. Nós, por vezes, falamos em vocação, por vezes falamos em inclinação profissional, por vezes falamos em sentido de vida, mas eu gosto de usar a palavra chamado, porque ela nos coloca no centro da missão do Senhor para a nossa vida. Pedro recebeu um chamado lá no Mar da Galileia, mas agora Pedro recebe uma nova versão do chamado. E eu diria que essa versão é uma versão mais madura do chamado de Pedro. Enquanto Jesus estava fisicamente com Pedro, Pedro foi aprendendo com Jesus. Pedro obedecia, aprendia, viu o exemplo em Jesus, mas agora Jesus ascendeu aos céus. Pedro está sozinho, mas Pedro tem um chamado. E um chamado que agora ele vai ser ampliado. É um chamado que vai ganhar uma nova versão, porque esse era um momento em que, mais maduro, Pedro poderia servir de um modo mais intenso ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito plenamente que a maturidade vai dando uma nova versão ao nosso chamado. Nós vamos tendo novas responsabilidades, uma abrangência maior do nosso chamado. Nós vamos alcançando mais pessoas, vamos abençoando mais pessoas em nome de Jesus. Somos capazes de entender a profundidade da palavra do Senhor e a vivermos numa dimensão mais intensa do poder do nosso Deus. Meu querido, você pode ser uma bênção muito maior do que já é. Você pode alcançar muito mais pessoas do que já alcançou. O seu destino não é se limitar a ser o mesmo cristão durante 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você pode ser um cristão muito melhor, mais intenso, mais profundo na sua fé. Você pode ser uma bênção muito maior do que já é. Mas para isso é necessário receber essa nova versão do seu chamado. É necessário ser transformado por Jesus sempre, para que a cada transformação você esteja apto a alcançar novos lugares dentro do reino do nosso Deus. Por certo, há muitas outras aplicações da história de Pedro e de como ele foi transformado pelo Senhor. Mas hoje te deixo com essas 3. Acredite que você pode ser uma nova versão de si mesmo, como Pedro foi. Jesus pode transformar você, como transformou Pedro.
E se você permitir que Jesus te transforme, creia, você será uma pessoa muito melhor. Jesus vai transformar sua vida emocional, vai transformar o seu ímpeto, vai transformar tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa mais madura, mais feliz, mais equilibrada. Jesus vai te dar uma nova versão emocional de si mesmo, mas Ele vai te dar também uma nova versão da sua experiência de fé, da sua experiência como pessoa. Jesus pode transformar você de uma forma incrível que você nem imagina. E por fim, você pode ter um chamado muito maior. Você pode ser uma influência em nome de Jesus muito maior. Eu acredito sim, que da mesma forma que Pedro foi uma bênção para muitas e muitas pessoas, você também pode ser. E a minha oração hoje é para que você e eu sejamos uma nova versão de nós mesmos, uma versão muito melhor de nós mesmos, a versão que Jesus quer para cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que está participando desse culto, a vida de cada um que ouviu essa mensagem. E quero, em nome de Jesus, pedir que o mesmo que aconteceu com Pedro aconteça conosco, que nós sejamos transformados, que o Senhor atue em nós de uma maneira poderosa. Peço em nome de Jesus que o nosso eu receba aquela mudança que o Senhor Jesus tem poder para realizar. Peço que a nossa experiência seja transformadora, que não sejamos os mesmos e que sejamos melhores a cada dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós uma amplitude maior do nosso chamado. Ajuda-nos a enxergar oportunidades novas. Ajuda-nos a nos enxergar como pessoas transformadas pelo Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, e que uma nova versão de nós mesmos comece agora, através do poder de Jesus agindo em nós. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, e se você deseja ser uma nova versão de você mesmo, então, querido, mande uma mensagem para nós. O número de WhatsApp da Igreja Batista Betel está aí na tela. Diga para nós qual foi a sua oração. Se você tem algum pedido pela sua vida, faça. Nós queremos orar por você. E se você hoje se entregou a Jesus e disse: Jesus, eu quero ser uma nova versão de mim mesmo, transforma-me, por favor, conte para a gente. Nós queremos nos alegrar com você e queremos juntos celebrar a nova vida que você tem com o Senhor Jesus. Serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi.
serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei para trás. Haja em mim teu querer, flua como águas, lavando meu ser. Pague a verdade, queima todo o mal, purifica meu ser, pra glória do Senhor. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei para trás. E eu jamais olharei para trás. E eu jamais olharei para trás. E agora quero convidar você a ler o Amém da Semana, nossa frase motivadora e que nos ajuda, inclusive, a focarmos em um mesmo assunto e aclamarmos a Deus pela mesma coisa. Essa semana eu quero que você recite comigo, todos os dias da semana, a seguinte frase: quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Vamos falar juntos? De novo. Quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus porque essa é a forma com que Jesus Cristo nos fará uma nova versão de nós mesmos. Então, querido, permita que Jesus te faça novo. Olhe para o exemplo dele. Seja mais parecido com ele. E uma nova versão de você mesmo acontecerá, aparecerá. Deixo para você o meu abraço e o meu desejo de que Deus te abençoe muito. Que Ele derrame sobre você da graça de Jesus da forma mais abundante possível. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e que o poder e o conforto do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido amigo e irmão. Até às 6 horas da tarde na nossa celebração vespertina. Deus te abençoe. Tchau, tchau.